A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Aqui quem fala é Ana Paula, a líder fundadora do Encorajando Mulheres. Eu quero agradecer a cada um que esteve aqui, que esteve conosco orando em concordância. Eu acredito que essas orações estão subindo ao trono do Senhor e nossa nação será impactada. Muitas famílias serão abençoadas através dessas orações. Eu creio que o Senhor está movendo o céu nesse momento e está trazendo sobre nós as ricas bênçãos do Senhor. Quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que tem ardido no meu coração, tem queimado dentro do meu coração. Ela se encontra em João 11 e eu quero ler alguns versículos com vocês, porque a leitura de João 11 é muito extensa. Mas eu gostaria que vocês pegassem desde o início, depois, com calma, e nesse final de semana pudessem refletir a respeito de João 11, do versículo 1 até o versículo 44, que conta a história de Lázaro, né? Essa palavra tem falado muito ao meu coração desde o começo da semana. O Senhor entregou essa palavra para mim. E eu vou tentar aqui produzir aquilo que o Espírito tem falado ao meu coração. Vamos primeiro ler, pega sua Bíblia em João 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aí vamos para o versículo 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por haveres me ouvido, pois eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que já está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto em um lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Amém? Vamos orar mais uma vez, Senhor, meu Deus, meu Pai. Essa é tua palavra, Senhor, tua palavra tão rica e poderosa. Tua palavra, Senhor, que é suficientemente capaz de adentrar a nossa alma, de dividir juntas e medulas, de trazer discernimento, Senhor, de modo espiritual, Senhor, para que nós possamos aqui, Senhor, estar de encontro àquilo que às vezes tem nos sujigado, às vezes nos tem cansado, nos paralisado, mas o Senhor, ó Deus, tem o poder através da tua palavra de trazer o discernimento ao nosso coração. Toma direção, Senhor, dos meus lábios, da minha mente, do meu coração. Domina o meu ser, Senhor, para que eu possa aqui, Senhor, estar trazendo, Senhor, algo, Pai, que vai de encontro a cada um nessa madrugada. Cada um, Senhor, que veio aqui, que está até essa hora, Senhor, ouvindo essas orações, orando em seus lares, entrando em concordância, Pai, e abençoando as suas famílias, seus filhos, a sua geração e também a de outros, ó Deus. Senhor, que em nome do Senhor Jesus, todo impedimento, toda armadilha de Satanás seja quebrada agora em nome de Jesus, de modo que nada venha, Senhor, trazer distração sobre nós acerca da tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, essa é uma história muito conhecida nossa. É uma história em que vemos uma família que era amada de Jesus.
Não é engraçado quando a gente vê pessoas que se dizem íntimas de alguém? Eu tenho muitas pessoas, graças a Deus, que eu tenho muita intimidade. Eu tenho muitas amigas e amigos em que quando eu chego na casa deles, eu pareço estar na minha casa, a extensão da minha casa, né? Chego na casa de um, tô passando aqui, quero usar seu banheiro. Isso aqui é uma coisa mais, né, de intimidade que é essa. Você tá passando na rua, passa perto da casa do seu amigo e fala, deixa eu usar o banheiro, eu preciso usar esse banheiro. Não acontece, acontece. Você vai na casa de quem? De alguém íntimo, de alguém que você tem liberdade, de alguém que você sabe que as portas estão abertas sempre que você precisar. Quantas vezes eu já cheguei na casa das minhas amigas lá no Jardim São José, onde é a minha igreja, eu tô com fome, não tem nada pra comer, não. E elas riem, tem sim, vem cá, deixa eu fazer um lanche pra você. Às vezes, né, tem a Sandra também, que eu chego e falo assim, eu quero café. Carol, vai lá fazer café pra Ana. Gente, eu sou uma amiga folgada. Não é assim? E a Bíblia vai dizer que Jesus amava esses três irmãos e que Jesus era muito íntimo deles. Ou seja, Jesus tinha livre acesso a essa casa. Jesus estava sempre ali com eles. Era um lugar em que Jesus podia ir, podia comer, podia conversar, podia ficar à vontade. Lázaro era muito seu amigo e Jesus amava aquela família. Olha, Lázaro e Maria e Marta eram três irmãos. Maria é aquela que derramou um vaso de alabastro, perfume mais caro da época, e ela colocou aos pés do Senhor Jesus, ungiu os pés dele, chorou nos seus pés e enxugou os seus pés com os próprios cabelos, deixando ali aos pés do Senhor toda a sua glória, toda a sua vaidade, toda a sua identidade aos pés do nosso Salvador. O ato mais lindo e mais emocionante de adoração já registrado na Bíblia. E a gente vê que essa família, apesar de ser tão íntima de Jesus, ela passa por um momento difícil. Não é engraçado isso? Uma casa em que Jesus tinha tanta intimidade, tinha tanto acesso, passar por um momento de dificuldade, não é assim, de se espantar, não é? Você fala, poxa, mas como assim? Não é verdade? Jesus está sempre lá, Jesus come lá, Jesus dorme lá, e essas pessoas viveram algo muito difícil. Na minha vida, na sua vida, não é diferente. Às vezes a gente tem Jesus o tempo inteiro do nosso lado. E você já viu que às vezes a gente passa por momentos difíceis? Às vezes a sua casa nunca foi uma casa profana, promíscua, uma casa em que faziam-se festas, passava-se músicas que não adoravam o Senhor. Não, sua casa sempre foi uma casa onde Jesus esteve dentro. Jesus tinha acesso. Mas mesmo assim, a dificuldade chegou, um momento difícil chegou. E mesmo assim, sendo uma casa onde Jesus sempre esteve, isso não foi suficiente para que esse momento difícil fosse instaurado na sua casa. Eu sei como é que é isso. Às vezes há problemas na nossa vida que a gente fica assim, como Marta e Maria. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, talvez isso não tivesse acontecido, não é verdade? Às vezes a gente fala para Deus assim, Deus, eu acho que você não está me vendo. Porque se o Senhor tivesse me vendo, isso não teria acontecido comigo. Senhor, será que o Senhor me ama mesmo? Mas se o Senhor me ama, por que isso está acontecendo, Senhor? Por que essa dor? Por que esse problema? Por que essa vergonha? Por que esse abandono? Por que esse desprezo?
preso, porque essa luta, porque essa guerra, Senhor, aonde o Senhor está. Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Ah, gente, quando a gente se coloca no lugar de Marta e Maria, fica fácil entender por que elas falaram isso pro mestre, né? Às vezes a gente lê as histórias bíblicas com uma soberba tão grande, como se a gente não fosse reagir daquela forma. Nós somos humanos e às vezes essas coisas abalam mesmo, não é verdade? É. Só que você sabe o que eu acho lindo nessa história? Que eu acho maravilhoso? É quando a gente vai começando a ler, logo no início, sabe? Falando que Jesus, ele já sabia da morte de Lázaro, antes mesmo de ser avisado. Jesus já estava preparado para tudo isso. E Jesus já estava sentindo em seu coração que precisava deixar que o tempo fosse responsável por todas as coisas. A gente lê em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas, né? Mas é tão difícil esperar. Eu imagino a agonia dessas duas irmãs. Cara, você já pensou? Ela manda chamar o mestre, ela manda chamar o mestre quando o irmão estava doente. E o mestre não vai. E Jesus não chega. Sabe o que eu aprendo aqui? Há tempo para todas as coisas, até para o operar de Deus. O Senhor, Ele tem o controle da situação, mas de uma maneira muito soberana que a gente custa entender. Sabe, às vezes esses processos, muitas vezes são necessários em nossas vidas e já foram pré-determinados por Deus para que nós pudéssemos passar, para que houvesse um amadurecimento em nossas vidas, para que houvesse uma mudança de caráter. Sabe, irmãos e irmãs, muitas vezes os nossos caminhos nos fazem fugir da rota da eternidade. Às vezes os nossos comportamentos e as nossas palavras, elas nos fazem perder o céu. Muitas vezes as nossas atitudes, elas começam a fazer com que a gente coloque os pés na perdição. E dessa maneira, o Senhor, que é dono do tempo, o Senhor que domina passado, presente e futuro, o Senhor que sabe o que está à frente antes mesmo da gente ver, Ele deixa passar o tempo. Ele deixa passar um dia, Ele deixa passar 2 dias, Ele deixa passar 3 dias, Ele deixa passar 4 dias. Mas no tempo determinado, quando for a hora, Ele resolve agir. Ele vem, Ele não se esquece. Ele não se esquece, porque Ele nos ama. Ele não se esquece. Você já parou para pensar que Marta e Maria, ao enterrar não, ao sepultar aquele irmão, ela perdeu as esperanças, ela perdeu sua perspectiva de futuro? Você já parou para pensar? Eu estava pensando essa semana, a vida da mulher naquele tempo não era igual hoje. Hoje, por exemplo, na perda da minha mãe, na perda do meu pai, eu vou sofrer, claro, vou sofrer toda a perda, vou ficar triste. Mas a minha vida ela vai continuar porque eu trabalho, né? Eu tenho um lugar para morar, não vou ficar desamparada, porque eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu sustento. Mas e aquelas duas? A mulher naquela época não tinha a liberdade que ela tem hoje, não tinha trabalho como ela tem hoje. Elas iriam ficar desamparadas. Quem sabe elas olhavam
para a despensa e falava assim: esse mantimento não dá nem para a semana que vem. Porque Lázaro já estava doente. Então, com certeza, aquele tempo você tinha que plantar e colher para ter. Quem sabe ele não teve condição nem de fazer a colheita, nem de organizar sua despensa. Quem sabe a provisão já estava acabando. Quem sabe não tinha nada guardado, porque na enfermidade se gasta com médicos, com remédios, não é assim? Quem sabe quando elas enterraram aquele irmão, elas viram seu futuro sendo enterrado também. Quem sabe o desespero tomou conta porque elas não sabiam como iriam sobreviver o amanhã. E muitas vezes eu e você nos encontramos no mesmo lugar, com o mesmo desespero, porque o sofrimento, a dor e a luta é algo tão devastador que nos cega. Nós não conseguimos enxergar que Deus ele é dono do tempo e remidor de todas as coisas. E a gente não consegue enxergar que Deus ele pode fazer, que esse Jesus quando chega ele acontece, mas você fica tão cego de dor, fica tão dolorido pela sua tristeza que você acaba as perspectivas. Você fica totalmente submerso a uma tristeza e uma falta de esperança sem igual. Só que eu quero te dizer uma coisa. Quando você clamou a primeira vez a ajuda do Mestre, a primeira vez que você falou: Jesus, venha depressa, me socorre. Jesus, ele já ouviu. Só que o tempo é necessário para que a glória do Senhor, ela seja vista em nossa vida. É por isso que Jesus demorou esses dias. Jesus deixou que Marta e Maria passassem pelo processo. Elas viveram a doença do irmão. Elas tiveram que vê-lo morto. Tiveram que fazer o velório. Tiveram que levar ele ao sepulcro. Tiveram que deixar o irmão lá, pensador, pensa o desespero. Parece que eu vejo Marta e Maria olhando uma para outra e falando assim: agora acabou. Mesmo Jesus vindo, não tem o que fazer. Ele já morreu. Parece que eu vejo e me compartilho dessa dor. Porque muitas vezes, irmãos, é na dor de um divórcio que você vê, sabe? Os irmãos e irmãs que não passaram pelo divórcio não fazem ideia o que é. Literalmente, a mesma dor que você sente na perda de um ente, é uma dor de uma assinatura de um divórcio. Não tem diferença, irmãos, eu garanto a vocês, não tem diferença. Quando houve o meu divórcio, eu senti como se estivesse enterrando todo o meu futuro ali. Sabe, tudo aquilo que eu tinha sonhado, tudo aquilo que eu tinha pensado para minha família, tudo aquilo que eu tinha desejado, sabe, os sonhos que eu tinha, sabe, de ver o meu marido prosperando, de ver meu marido nos caminhos do Senhor, de ter um ministério junto com esse marido, com os meus filhos. Parece que eu via tudo enterrado ali, gente. É a coisa mais estranha do mundo. A pior coisa que existe é o divórcio. Não tem outra explicação para Deus odiar tanto o divórcio, porque ele é uma catástrofe. Ele é uma tragédia. E eu acredito, gente, que muitas pessoas que estão aqui, quando viram seu cônjuge embora, quando tiveram audiência, tiveram carta de juiz, sentiram a mesma coisa. A mesma coisa de Marta e Maria. Mesma coisa. Morreu. Acabou. Só que aí a gente vai ouvindo vai lendo a história
e vai vendo que Jesus, ele não se esqueceu da família, sabe? Que Jesus, ele vai e primeiro consola. É exatamente isso que Jesus faz. Jesus, ele vem e nos consola. Quando a gente tem as nossas perdas, Jesus, ele não se esquece de trazer um bálsamo, sabe, de consolo. Um bálsamo que permite com que a gente se erga e viva um dia após vez. Jesus, ele passa na casa da Marta, pede para chamá-la e vai consolá-la. Marta chega e fala: Jesus, cadê? Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela sabia que o mestre era poderoso para tirar qualquer enfermidade. Ela viu muitas vezes ele fazendo todas as coisas, trazendo visão a cegos, sabe? Colocando perna em gente que não tinha perna, em coxos, trazendo a visão, restaurando visão. Como se diz, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus começa a falar: você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Você crê que eu posso fazer reviver tudo aquilo que já morreu? Você crê que eu sou o Cristo? Você crê que eu sou o Filho de Deus? Eu sou aquele. Eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que morto, viverá. Olha que lindo. Jesus, ele está falando conosco. Quantos de nós não declaramos que já morreu a esperança? Já morreu em nós os sonhos, já morreu em nós a vontade de viver, já morreu em nós a vontade de fazer qualquer coisa, porque a nossa vida é chorar e a nossa vida é se trancafiar num quarto escuro e esperar a morte. Só que eu quero te dizer nessa noite, creia em Jesus para que haja vida dentro de você. Creia em Jesus para que flua de dentro de você a vida abundante que Cristo quer te dar. Ainda que sejam momentos difíceis, ainda que sejam momentos de dor, eu quero te dizer nessa noite, Jesus, ele é um Deus que pode fazer tudo acontecer. Jesus, ele pode fazer morto reviver. Tudo aquilo que já morreu, Jesus, ele ressuscita. Jesus, ele traz a vida. Tudo aquilo que já morreu. Ele é a ressurreição. Ele é a vida. Ele é a fonte. Ele renova. Ele faz de novo. Ele muda o cerne. Ele trata caráter. Ele faz nova todas as coisas porque ele é suficiente, poderoso para isso. E ali Jesus começa a ver a incredulidade das pessoas. E ele fica ali se contorcendo em si. Porque como assim essas pessoas não acreditam? Como assim essas pessoas ainda não entenderam? E muitas vezes a gente não entende. Meu querido, minha querida, a gente precisa entender processo. A gente precisa entender processo. Só sofre quem não está entendendo o processo. Só se desespera quem não entende o processo. Porque muitas das vezes a gente precisa ter o nosso tesouro tirado de nós, para que a gente possa ver o Senhor com mais clareza. Às vezes, quem sabe, você idolatrou tanto tempo esse cônjuge, que você não tinha nem tempo para olhar para Deus. E não, gente, olha, tem tanta mulher idólatra de marido, tanto marido idólatra de mulher, tanto homem que idolatra a sua esposa, põe a sua esposa no lugar de Deus, e tanta mulher que põe. Eu não faço isso não. Não?
Então faz o seguinte, faz um teste no seu coração agora. Imagine Deus virando e falando para você assim, eu não vou restaurar seu casamento. Você não vai ter seu casamento restaurado. Você fica triste ou você dá vontade de nem olhar na cara de Deus mais? A gente tem que fazer esses testes, irmão. A gente tem que fazer esses testes. Será que Deus é verdadeiramente o primeiro na nossa vida? Será que você suportaria? Como que ficaria sua fé? Você não oraria mais? Você não jejuaria mais? Você não iria mais querer ir à igreja? Porque já que Deus não vai fazer o que eu quero, então também vai virar a cabeça? Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele está lá dentro, Ele sabe. Ele sabe quando o nosso amor é genuíno. Ele sabe quando a gente o ama, independente da situação. Ele sabe quando a gente quer verdadeiramente Ele, para ter as nossas vidas verdadeiramente transformadas. Ele sabe. E o Senhor, Ele vai começar a remover tudo aquilo que é altar e tudo aquilo que é idolatria na nossa vida. Porque nós precisamos ver o Senhor. Nós precisamos adorar o Senhor. Nós precisamos verdadeiramente colocar Deus no trono, que é o lugar dele na nossa vida. É no trono, é no governo, é no mais alto lugar, é na maior prioridade. É o lugar do nosso Deus. E muitas vezes a gente coloca filho, a gente coloca marido, a gente coloca casamento, a gente coloca emprego, a gente coloca tanta coisa. E aí quando a gente vê isso sendo removido, a gente não entende. Sabe? Tem que passar por processo, minha querida. Tem que passar por processo, minha querida. Não tem jeito. Às vezes as pessoas falam assim, eu vi uma pessoa na internet, né, falando assim, eu não conheço, eu estava no louvor da conferência restaurada, ela falou, não conheço essa mulher, quem que é essa mulher? Ah, é a Ana Paula do Encorajando Mulheres. Nossa, essa mulher, ela fala umas coisas muito incoerentes, tudo que ela fala não é bíblico, porque ela disse que a gente não pode ficar orando para marido voltar, porque isso é oração de feiticeiro. Aí eu fiquei pensando assim, gente, é tanta idolatria de marido que nem escuta o que a gente fala direito, nem ouve o que a gente fala direito, né? Às vezes, por exemplo, eu tô falando de uma coisa e só porque eu falei assim, não ora pro seu marido, o marido não voltar, já criou aquele ódio. A mulher parou de ver a conferência restaurar quando viu que era eu e deixou de ser abençoada pelo louvor profético que nós fizemos, né? Abençoando as vidas, os casamentos, então. Sabe o que eu falei, queridos? Daquela oração que a pessoa fala assim, traz, Senhor, mas traz quebrado. Traz, Senhor, mas traz ele humilhado. Isso não é oração de feiticeiro, não, irmão? Você já viu isso? A Bíblia vai dizer que a nossa boca não pode sair bênção e maldição. Você virar e falar para uma pessoa assim, vem quebrado, que o Senhor vem trazer quebrado, o Senhor faz ele quebrar a cara, o Senhor faz ele voltar, Senhor, mas voltar mesmo arrependido assim no chão, no pó, que é para ele aprender. Uai, gente, isso é oração de feitiçaria. Você tá amaldiçoando a pessoa. A Bíblia diz que é para a gente abençoar, né? Orar, amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Que oração é essa? De dizer, Senhor, vai lá, pega meu marido. Eu já vi muito isso. O Senhor traz no leito, Senhor. Misericórdia, Jesus. Isso não é oração de feitiçaria, não. E eu falando sobre essas orações, gente, vai pedir para Deus para libertar ele. Vai pedir o Senhor Jesus para ser o Senhor da vida dele. Essa pessoa precisa de Jesus. Peça pela libertação. Peça para tirar as escamas dos olhos e tal e tal. E tem gente que fica, é tão idólatra de cônjuge, é tão idólatra do marido, da esposa, que não sabe orar outra coisa para o Senhor. Não sabe pedir outra coisa para Deus.
Sabe aquela pessoa interesseira? Aquela pessoa que só quer Jesus pelo que ele tem para dar e não por aquilo que ele é? A gente conhece o interesseira dessa forma. Que tipo de oração você faz? Você consegue agradecer o Senhor por alguma coisa? Aí eu tava falando sobre esse tipo de coisa, sabe? A pessoa só pegou essa parte. Falei, Jesus, nem todo mundo vai gostar de mim, nem todo mundo vai, né? Amém, Jesus, abençoa essa vida, deixa essa vida, então, abençoada, né? Mas é verdade, irmãos. A gente tem que pensar muito bem no nosso coração, naquilo que é a motivação da nossa vida, sabe? Será que, por exemplo, eu oro hoje mesmo na hora do almoço, né? Orei por tanta gente aqui, sabe? Mandei uns áudios para pessoas que estavam enfermas, para pessoas que estavam sentindo opressão. Orei pelo meu filho que tá doente ainda, tá queimando de febre nesse exato momento, tá com o olhinho, sabe, remelando assim, de tanta febre. Eu vou ter que sair com ele pro hospital, porque o remédio de febre não baixa. É uma coisa tensa aqui em casa, desde terça-feira nessa luta. E aí eu fico perguntando, gente, às vezes, por exemplo, eu oro pelo meu marido, claro que eu oro. Mas você sabe como que são as orações que eu gosto de orar ao Senhor? Eu falo para o Senhor dos meus sonhos com Dan. Eu falo, Senhor, o meu sonho, Senhor, é que esse homem seja liberto. Sabe para quê? Para que a unção dele possa ser derramada em homens que estão passando pelo problema que ele tem. Senhor, todas as vezes que o Senhor dá autoridade, que o Senhor tira alguém de um cárcere espiritual, de uma prisão espiritual, o Senhor dá a ela autoridade para expulsar demônios nessa área, para ministrar a palavra para as pessoas nessa área. O Senhor dá autoridade, o Senhor dá uma unção. E o meu sonho, Senhor, é que o Danilo ministre a homens de maneira que ele possa tocar no coração desses homens, para eles viverem uma santidade na área sexual, para que eles possam viver a santidade no casamento. Sabe, eu fico orando assim, levantando meu marido espiritualmente falando, como bênção nessa geração. Eu não quero meu casamento só para abençoar uma pessoa, porque eu já entendi, eu tenho maturidade suficiente para entender que Deus, ele não é Deus de abençoar só uma pessoa. Ele não está interessado no que você quer. O Senhor, ele está interessado se o que você quer vai abençoar outros. Quem são as pessoas que vão ser abençoadas com a restauração do seu casamento? Para que você quer essa restauração do casamento? Será que é para esfregar na cara do amante, da amante, que você consegue, que você é poderoso também, poderosa também? Ficou com você tudo, mas agora, ó, voltou para mim, ganhei essa queda de braço. É para isso? É porque você não suporta perder? É porque você não suporta olhar para a sociedade, a vergonha de você não mais ser a esposa? É isso? Não mais ser o marido? Isso não é motivação para que Deus... Me desculpa. Não é motivação para Deus restaurar seu casamento. Agora, se você se arrepender da sua parte, porque casamento... Ele tem problemas? Tem, mas não é só uma pessoa que provoca problemas, não. São duas pessoas, é 50% de responsabilidade para cada um. Se você arrepender da sua parte e você falar com Deus assim, mas de coração, Senhor, sabe, eu fui muito errada no meu casamento. Eu quero consertar. Eu quero ser bênção para o meu marido, eu quero ser bênção para minha esposa. Senhor, me permite uma chance para que eu possa fazer minha família feliz. Eu quero ser melhor. Eu errei nisso, eu errei naquilo. Eu era uma pessoa de palavra dura. Eu era uma pessoa intransigente. Eu era autoritária. Eu era rixosa. Eu era problemático. Eu era isso, eu era aquilo. Eu era disperso, eu não dava atenção. Minha esposa, muitas vezes, eu chegava em casa, ela queria conversar. Ela queria... ter um momento comigo e eu só estava envolvida ali nas minhas coisas, nos meus desejos, na minha vontade.
Entendeu? E você vai conversando com Deus e Deus vai olhando isso e vai falar, ó, isso é bom, hein? Isso é bom, isso vai abençoar muita gente, ó. E Deus vai lá. E Deus vai restaurar. E Deus vai fazer com que você e sua família vivam o milagre da restauração. É assim que funciona. Só que quantas pessoas querem viver de uma maneira, sabe, egoísta, só pensam nelas. Sabe, quando Jesus, ele, ele decide lá ressuscitar Lázaro, era para que todas aquelas pessoas que estavam ali, consolando Maria e Marta, pessoas que estavam na cidade de Jerusalém, porque era pertinho, era 3 quilômetros só da onde eles estavam, para Jerusalém, fossem ouvir a respeito de Lázaro e fossem também impactadas pela fé de que Jesus era o Filho de Deus. Está vendo que Deus é Deus de pluralidade? Ele sempre pensa no coletivo, sempre no coletivo. Sabe? A gente precisa pensar isso, a gente precisa entender isso. E vou finalizando aqui. Quando Jesus ele chega na porta do túmulo, é muito interessante isso. Jesus ele fez tantos milagres, tantas coisas maravilhosas. Jesus aquele milagre do homem da mão mirrada, né? Mão mirrada é aquela mão que não cresceu direito, que tem só um toquinho de dedo, né? Que às vezes assim é toda tortinha. E ele deu uma mão nova para aquele homem. Você tem noção de quantos nervos o Senhor Jesus teve que refazer? Ele teve que colocar osso, porque muitas vezes o dedo não tinha osso direito, né? Osso suficiente. Ele teve que colocar articulações, pele, músculo. Olha o tanto de coisa que Jesus teve que fazer ali naquele milagre. O coxo do tanque de Betesda. Gente, o coxo do tanque de Betesda, ele não tinha as duas pernas. A Ana Paula não fala isso na Bíblia, é só pensar, gente. O que é coxo? Coxo é uma pessoa que não tem perna. Porque paralítico, ele tem a perna, só não funciona. Mas o coxo, ele não tem perna, ok? A Bíblia vai dizer que o coxo de Betesda, ele se arrastava até a beirada do tanque. Se esse homem tivesse uma perna, ele estava de muleta, gente. Ele não tinha as duas pernas. E Jesus, quando o visitou no tanque de Betesda, Jesus fez duas pernas para ele. Olha que louco! Isso sem contar na filha de Jairo que morreu, ele pegou e ressuscitou. O filho da viúva de Naim, que estava passando com o caixão, com o esquife. Esquife é uma espécie de caixão. Ele tocou no esquife e o menino levantou e começou a conversar. Como se nada tivesse acontecido. Olha que isso. Aí me fala, esse Jesus que é capaz de fazer essas coisas, ele não era capaz de tirar aquela pedra do lugar, não? Era só ele falar, pedra, sai daí. Porque coisas muito mais maravilhosas, muito mais difíceis, Jesus fez. Jesus acalmou uma tempestade. E tantas outras coisas. Mas por que Jesus, ele não removeu a pedra? Por que ele mandou que tirassem a pedra? Por quê? Não era fácil, era só falar assim, pedra, mova-se. Mas você sabe por que Jesus ele mandou que tirasse a pedra? É porque para tudo que nós vamos viver em Deus, a gente precisa decidir tomar uma atitude. Tudo. Se a gente quer viver alguma coisa preparada por Deus para mim e para a sua vida, a gente precisa decidir e tomar uma atitude. E infelizmente a gente acha que poder de decisão e de tomar atitude é de Deus e não é nosso. Essa parte é nossa. A gente precisa decidir
e toma atitude. Não é engraçado isso? Porque geralmente quando Deus ele pede para a gente decidir tomar atitude, é porque existem coisas dentro de nós, comportamentos, sentimentos, que talvez vão nos impedir de viver milagres. Uma falta de perdão, uma mania de falar o que não deve, comportamentos. E a gente precisa decidir a respeito disso. Até que dia essa pedra vai nos separar de assistir o maior milagre que o Senhor poderia ter feito? Porque esse milagre de Lázaro fechou com chave de ouro o ministério de Jesus. Esse milagre de Lázaro foi um milagre que verdadeiramente testificou a grandeza do Filho de Deus na terra. Não sou eu que estou falando, não, é a Bíblia. Porque a Bíblia diz que isso foi para que crescem que ele era filho de Deus. E ele estava prestes a ser preso para ser morto. Então foi o último milagre. Pense bem. Olha que interessante. A gente diz que perdoa, mas não perdoa. A gente fala, não, eu aceito de volta, mas não aceita. Sabe, a gente tem atitudes que a gente precisa mudar. A gente, às vezes, precisa tomar certas decisões e mudar de atitude. Principalmente a respeito das pessoas. Porque a gente quer uma restauração, mas a gente vive em pé de guerra com quem a gente quer de volta. Como que você vai querer uma restauração, não? Não conseguem conversar, você não consegue se dominar. Ah, mas é porque me implica, é porque fala isso, é porque fala isso. Oi, quem tem que ter os frutos do Espírito? Quem é que tem que exalar o bom perfume de Cristo? É quem está lá na vida perdida ou quem está sendo chamado para a luz? Quem tem que perdoar? 70 vezes 7. Ei, gente, 70 vezes 7 é coisa, hein? 490, a mesma ofensa. 490 vezes a mesma ofensa. Quem tem que olhar aquela pessoa que humilhou, xingou, né? Fez tanta covardia, olhar com um olhar de amor, de misericórdia e dizer: eu te amo em Cristo Jesus, com um coração limpo e reto. É quem está sendo chamado para a luz. E muitas vezes a gente deixa de viver esses milagres porque a gente fala assim, não, eu perdoei, perdoou nada. Porque na primeira oportunidade tá falando mal, tá falando os podres. Eu acho lindo um amigo que eu tenho, que ele não fala mal da esposa dele. Acredita? E foi abandonado. Acredita nisso? Não fala mal. Não fala mal. Porque eu já atendi casos e casos e casos de quando a gente vai sentar para falar, me conta a sua história. Meu Deus! Senta que lá vem história. E que fez isso, e que matou, que picou, porque não sei o que não sei o que, e eu tô chorando, eu tô com dor, não sei o que. E você vê pelas palavras que não ouve, mas eu perdoei. Não, não perdoou. Porque quem perdoa não consegue falar mal do outro. Não consegue criticar o outro, sabe? O perdão, ele nos tira esse desejo de ficar tocando naquele lugar todas as vezes, entendeu? É igual quando, às vezes, a minha família vai falar mal do Danilo. Eu, hoje em dia, sarada, curada, né, e totalmente limpa, hoje em dia eles vão falando mal e eu vou jogando coisas boas em cima, sabe? Como quem quisesse tapar o mal com o bem. Ah, é porque o Danilo é isso, que o Danilo é aquilo, daquilo é outro, daquilo outro, daquilo. Eu falei, pois é. Não, mas o Danilo ele tem umas vantagens também. O Danilo é gente boa, ele é bom para conviver. Nossa, o Danilo ele é tranquilo, o Danilo é parceiro, sabia? O Danilo ele, quando você precisa dele, ele serve você.
Ele, toda hora que você ligar para ele, pedir alguma coisa, ele sempre vai dar o seu melhor. Ele tem as posições. Não, é verdade, né? E tal. E vai tampando, sabe? Porque eu aprendi que a gente precisa desfazer as obras ruins com obras boas, com coisas boas. Sabe? Se a gente ficar falando tudo que é ruim, sempre vai ficar ruim. Mas se a gente começar a falar coisas boas, vai ficar melhor. E essas atitudes a gente precisa fazer. Essa pedra quem remove é a gente. Esses entulhos que estão entulhando o nosso coração, a nossa mente, quem tira somos nós. Deus não vai tirar isso. Nós precisamos tomar uma atitude, tomar uma decisão e ter uma atitude. Se é para perdoar, tem que perdoar. Ana Paula, como é que eu sei se eu perdoei? Você vai lembrar e não vai doer. E você não vai conseguir nem contar, sabia disso? Você vai ficar incomodada de contar. Você vai falar assim, não quero falar isso não. Por quê? Você já perdoou, não tem o porquê ficar falando aquilo, sabe? Mas quando você é ressentida, magoada, você adora contar. Nos mínimos detalhes. 1 milhão de vezes, só para sentir aquilo de novo. E Deus hoje, Ele quer te liberar. Quer te liberar para você começar a viver o milagre da ressurreição daquilo que morreu. Porque se você não tirar a pedra, não flui. A vida não chega até aquele lugar. Jesus, ele manda você tirar hoje a pedra do teu coração. Para quê, Ana Paula? Para fazer viver aquilo que já morreu. O que já morreu na sua vida? O amor do seu cônjuge por você? A convivência? A alegria? Os carinhos, os abraços, os beijos? Então começa a remover a pedra. Começa a falar com o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, o que está me impedindo de chegar nesse lugar? Tenha coragem de falar com Deus sobre isso. Tenha coragem de falar com o Senhor. Senhor, eu quero saber o que está me impedindo de chegar nesse lugar. Qual é a pedra que eu preciso remover? Porque o Senhor precisa ir lá e chamar meu Lázaro para fora. Eu preciso ver o meu Lázaro saindo para fora. E ele andando, e ele sorrindo, e ele tendo vida. Por quê? Já tem tanto tempo que está morto, que já fede, cheira mal. É cheiro de podridão, é cheiro de trevas, é cheiro de sepulcro daquilo que morreu. Mas se você remover a pedra hoje, se você limpar o seu coração, se você desentulhar, mudar suas atitudes, mudar seu comportamento, mudar sua forma de falar, mudar, sabe, as coisas que você tem feito. A Bíblia vai dizer, gente, que a boca que abençoa não pode maldizer. Então nós não podemos falar mal dos cônjuges. Se a gente quer que essas pessoas melhorem, sirvam a Jesus, sejam impactadas, nós precisamos também falar coisas positivas. E às vezes a gente está enterrando, né, o Lázaro. A gente está entulhando, ao invés de colocar uma pedra, a gente está colocando um monte. Não. Vamos mudar a nossa vida hoje. Vamos trazer de volta a vida. Vamos liberar perdão de verdade. Vamos parar, vamos mudar a nossa mente, enxergar os nossos cônjuges com a mente com os olhos de Cristo. Jesus, ele não olha para você com um olhar de condenação. Ele não olha para você pelo passado, das coisas que você praticou contra ele. Ele não olha para você como se você fosse fétida, como você fosse fétido, como se você cheirasse a pecado. Não, ele te olha com a perspectiva de futuro, daquilo que você é nele, daquilo que com a ajuda dele você consegue alcançar. E nós temos que olhar por essas pessoas que nos feriram, nos machucaram, nos abandonaram. Nós precisamos olhar com o mesmo olhar. Nós precisamos pedir o Espírito Santo de Deus para nos ajudar a enxergar aquilo que Deus enxerga. Por que Deus nos ama? É porque em nós ele enxerga Cristo. Ele não nos enxerga mais. Quando ele olha para nós, ele vê Jesus, o Filho amado, que o honra. É por isso que Deus nos ama incondicionalmente. Porque o nosso pecado já foi pago na cruz.
O nosso pecado não mais nos afasta de Deus, mas através de Jesus. Nós somos filhos dele e ele nos abençoa e ele nos ama e ele está sempre conosco e ele sempre quer nos melhorar, porque assim o nosso caráter é aprovado, mais semelhante ao dele, as coisas do reino vêm. Eu quero orar por você. Ó Deus querido, Deus amado, essa é a tua palavra. Esse é o momento, Senhor, em que nós estamos regozijando dentro de nós, Senhor, o refrigério do Senhor, porque o Senhor, Deus, falou conosco, o Senhor falou a respeito de ressuscitar aquilo que já morreu, o Senhor falou conosco, Senhor, a respeito, ó Deus, daquilo que às vezes está enterrado, mas que muitas vezes, Senhor, somos nós que não tiramos, removemos, Senhor, o impedimento, Pai, para que o Senhor possa entrar, Senhor, e fazer ressuscitar aquilo que morreu. Ó Deus, nós temos cada um de nós um Lázaro para ser ressuscitado. Cada um de nós, Senhor, temos um Lázaro que se chama casamento, que se chama, sei lá, sabe, vida no altar, vida espiritual. Quem sabe, Senhor, esses Lázaros que estão por aí, Senhor, ainda não conseguiram viver, porque nós temos, Senhor, teimado e nós não conseguimos, Senhor. Nós não conseguimos fazê-los reviver. Ó Deus querido, Deus amado, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha visitar cada coração nessa noite. Senhor, se é falta de perdão, Senhor, nos ensine, mostra através do Espírito Santo de Deus. Senhor, o Senhor me deu uma experiência tão linda com o Espírito Santo de Deus através do perdão. Ensina essas pessoas a perdoar, Senhor. Traz o Espírito Santo de Deus para que ele possa mostrar que verdadeiramente precisa de ter um perdão genuíno. Abra os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos enxergar os cônjuges, Senhor, da maneira que o Senhor enxerga. Senhor, dê para nós, Senhor, em nome do Senhor Jesus, o discernimento espiritual daquilo que o Senhor está fazendo no céu. Senhor, nos mostra, Senhor, a verdade por trás daquilo que Satanás tem feito, Senhor. Porque muitas vezes a gente olha para o cônjuge, a gente acredita que nada está acontecendo. A gente começa a pensar, não vai ficar desse jeito mesmo, não tem nada acontecendo, não tem nada... Não, Senhor, Traz a perspectiva correta, Senhor. Mostra para cada um de nós, Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo no céu, aquilo que o Senhor está movendo no sobrenatural. Visita hoje, Senhor, com unção, com poder, Senhor, a mente de cada um, Senhor, desses que estão ouvindo essa oração, Senhor. Mostra para eles, abre os olhos espirituais, Ele traz o discernimento. Espírito Santo de Deus fala com cada um, Senhor. Mostra a verdade, mostra a pedra que precisa ser removida, mostra onde, Senhor, que parou de fluir, porque muitas vezes, Senhor, o Senhor está querendo fazer reviver, o Senhor está querendo trazer à vida aquilo que já morreu, mas há o impedimento, Senhor, que é colocado por nós. Senhor, nos ensina, Senhor, a praticar atitudes que vão trazer a mudança dos nossos cônjuges. Senhor, nos ensina a ser bênção para eles, nos ensinam a falar palavras proféticas que vão começar a gerar novos maridos, novas esposas no Senhor. Não nos permita, Senhor, coloca um guarda na nossa boca, não nos permita ficar levando notícias ruins, Senhor. Nos mostre, Senhor, a maneira correta de ficar calado, de ficar calada, de esperar com paciência no Senhor. Mostra, Senhor, para nós quais são as atitudes, Senhor, que tem feito, Senhor, com que esse laço continue fedendo, continue apodrecendo, continue ficando cada vez mais distante da vida. Senhor, esteja, ó Deus, Senhor, trazendo, Senhor, a nossa memória, comportamentos, atitudes que precisam ser mudados. Senhor, mostre para cada um de nós a verdade do nosso coração. Mostre para a gente, Senhor, aonde nós temos que mudar. Porque muitas vezes, Senhor, nós julgamos a nós muito perfeitos. A gente não consegue enxergar os nossos erros.
E aí quando a gente tem a oportunidade de se encontrar com os cônjuges, Senhor, eles não veem mudança. Eles olham e têm a determinação de que fizeram a escolha certa. Mas não, Senhor. Nos ensina a brilhar a luz de Cristo. Nos ensina a brilhar a glória de Deus. Nos ensine, Senhor, a ser aquela luz, Senhor, que ilumina trevas. Senhor, o Senhor tem falado muito comigo em atitudes de amor, para que possa apagar os feitos de Satanás durante anos no relacionamento. Senhor, nos ensine a ter essa atitude de amor incondicional. Senhor, que essa experiência de problema no casamento sirva para a nossa santificação, para que nós possamos, Senhor, amar incondicionalmente os nossos cônjuges nesse momento de fragilidade, nesse problema de pecado. Senhor, que seja feito, Senhor, instrumento de santificação, esse perdão que nós temos que perdoar todos os dias, para o Senhor nos ensinar a ser pessoas que perdoam, Senhor. De maneira que, independente, Senhor, daquilo que os cônjuges fizerem, nós vamos continuar perdoando, a gente vai continuar amando, a gente vai continuar crendo, Senhor, que eles poderão ser melhores, assim como o Senhor nos perdoa todo dia e sempre crê que nós podemos ser melhores no Senhor. Ah, Deus, nos ensina até a misericórdia que o Senhor tem. Sabe, Senhor, a tratar os nossos cônjuges com misericórdia. Quando acontecer alguma coisa, Senhor, que eles fizerem de ruim para nós possamos ter misericórdia, exercer a graça, Senhor, que é favor imerecido, como o Senhor exerce para nós. E quando nós tivermos uma oportunidade de talvez retribuir na mesma moeda que nós levamos, Senhor, que nós possamos escolher retribuir em amor. Sabe para quê, Senhor? Para que os atos de maldade que Satanás plantou no coração deles contra nós sejam apagados e constrangidos através do nosso ato de amor. Senhor, o Senhor sabe, Pai, que essa oração é pura e sincera no meu coração. Eu estou pedindo, Senhor, pelos meus irmãos, assim como eu peço para mim, Senhor. O meu Lázaro, Senhor, há 7 anos, Senhor, está nesse sepulcro. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha visitar esses cônjuges que, assim como o meu, encontram-se, Senhor, afastados dos seus lares, que encontram, Senhor, com outras pessoas, Senhor, que encontram-se com amantes. Senhor, que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor esteja agora, Pai, nos ensinando a remover essa pedra, para que o Senhor possa gritar na porta desse sepulcro o nome de cada cônjuge e cada cônjuge possa sair para a liberdade. Oh Deus, glória a Deus, aleluia. Senhor, grita o nome do Danilo, grita o nome da esposa de cada um desses homens que estão aqui. Grita o nome, Senhor, de cada marido dessas mulheres que estão aqui, Senhor. Mas ensina-nos, Senhor, a remover a pedra. Ensina-nos, Senhor, aquilo que precisa ser removido de nós, para que nós sejamos, Senhor, impactados pelo milagre de ver aquela pessoa que todos julgavam estar mortos, fétidos, podres, saírem de lá com vida, saírem de lá limpos, sair de lá restaurados para a glória de Deus. Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor venha trazer uma bênção especial sobre a vida de cada intercessora que esteve aqui orando conosco. Senhor, cada uma delas, Senhor, tem um Lázaro para ver ressuscitado. Senhor, cada um delas, Senhor, está passando por problemas. Muitas delas ainda não tiveram seu casamento restaurado, mas, Senhor, esteja abençoando as minhas amigas de oração, essas mulheres que levantam, Senhor, clamor pela minha vida e pelo ministério que o Senhor ao qual me confiou. Esteja o Senhor visitando, Senhor, essas pessoas que trabalham comigo dia após dia no restaurar. Senhor, esteja visitando a vida do Sérgio, ó Pai, o meu amigo. Eu tenho a honra de falar que ele é meu amigo, porque ele é meu amigo mesmo, Jesus. Nós somos amigos de
fé, nós somos irmãos em Cristo Jesus, nos amamos em Cristo e queremos que o Senhor venha restaurar o casamento um do outro, Senhor. Visita a vida da Renata, Pai, a esposa do pastor Sérgio de Paula. Senhor, esteja o Senhor chamando esse Lázaro para fora. Senhor, tira ela dessa vida, Pai. Mostra para ela, Senhor, que o Senhor já fez tudo novo, que o Senhor está movendo, Senhor, e ela precisa estar junto com o marido, junto com a filha, Senhor, para viver, Senhor, aquilo que o Senhor já escreveu para ela. Senhor, blinda, Senhor, a vida do Walter e da Flávia. Blinda eles, Senhor, de maneira que esse casamento continue prosperando. Essa restauração continua sendo exemplo para nós, uma chama de esperança aos nossos corações. Senhor, blinda o meu amigo Walter, coloca na mente dele, Senhor, aquilo que o Senhor quer que ele opere. Senhor, cada dia mais levante o meu amigo Walter, Senhor, como uma voz profética nessa nação. Deus, visita minha amiga Flávia, Senhor, visita ela com autoridade, com poder, com visão do alto. Tira todo o medo, tira todo esse sentimento de incapacidade, Senhor, tira toda a vergonha, tira todo o medo, Senhor. Visita ela, Pai, com ousadia, com fé, dê a ela, Senhor, cada dia mais sabedoria para ministrar a palavra do Senhor. Esteja o Senhor trabalhando nela, Senhor, o dom da pregação, o dom do discernimento espiritual da palavra, Senhor, para que ela cada dia mais, Senhor, em cada conferência, em cada conversa no WhatsApp, em cada aconselhamento, Senhor, que ela possa ser usada por Ti tremendamente para levar luz àqueles que estão em trevas, Senhor, e em nome de Jesus, Deus, esteja abençoando, Senhor, a vida das minhas administradoras aqui, a vida da Bel, a vida da Rose. Senhor, visita, Senhor, o Jaminho e o Adriano, Senhor. Traga esses Lázaros para fora, traga eles à vida, Senhor. Coloca esses homens de novo, Senhor, nos seus lugares. Senhor, coloca esses homens como sacerdotes do Senhor. Coloca esses homens, Senhor, para eles serem bênção nessa geração. Ah, Deus, eu vejo, Senhor, o Adriano como um adorador. Eu vejo ele, Senhor, cantando e adorando em espírito e verdade, cantando e louvando junto com a Rose e com a Duda, Senhor, que são a família que o Senhor escolheu para esse homem, Deus. Quebra, Senhor, todo o impedimento no coração dele, todo o endurecimento, Senhor. Mostra para ele que a Rose mudou, que a Rose é outra pessoa, é uma mulher honrada, é uma mulher que vai fazer ele feliz, é uma mulher que vai trazer tanta alegria ao coração dele que ele nem imagina. O Senhor coloca essa certeza no coração do Adriano, Pai. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha visitar Jaminho, tira ele do adultério, tira ele da prostituição. Tira ele, Senhor, dos laços da amante, Senhor. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa, Pai, dispensá-la em paz. Tira ela da vida dele, Senhor. Leva ela para longe, Pai. E coloque, Senhor, na cabeça, na mente dele. O Jonathan precisa dele. A Jeninha precisa dele. Senhor, a Melissa precisa do vô. Senhor, esteja o Senhor colocando ele, Senhor, à frente de um ministério para homens na sua igreja. Senhor, esteja levantando ele hoje, Senhor, como uma voz profética, para que ele possa ensinar a hombridade, para que ele possa ensinar, Senhor, a esses homens, Senhor, o que é ser um marido de uma mulher só, o que é ser um pai comprometido com os filhos, o que é ser um avô que cuida e lança da sua neta. Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha abençoar todos os que estão aqui, Senhor, de maneira poderosa, de maneira tremenda, Deus. Esteja falando ao coração dessas pessoas, esteja falando e sendo luz, Senhor. Olha, o Senhor fala para mim de uma pessoa que está aqui no nosso meio, que tem dias que você não suporta, que você não aguenta, você chora muito durante a noite, mas você tá com medo porque seu marido já tá dando indícios, é uma mulher, seu marido já tá dando indícios que quer voltar, mas você tem medo dele aprontar de novo porque as pessoas ficam colocando sobre você um medo muito grande, falando assim para você, você vai aceitar e se ele fizer de novo? Ah, você viu fulana? Fulano, o marido dela voltou 2 semanas depois, ele foi embora.
e você fica com medo de passar vergonha pela segunda vez, o Senhor manda te dizer que não haverá vergonha, porque já é tempo, você precisa aprender a amar. Você vai ser bálsamo de cura para esse marido. Você precisa se colocar em posição. Você não tem orado, você não tem jejuado, você só tem chorado, mas você não tem me buscado para que eu possa te fortalecer para você viver essa experiência. Eu vou te levantar, assim diz o Senhor, como cura na vida desse homem. Esse homem vai ser liberto através do teu amor, através da tua dedicação. Você precisa passar por essa experiência, porque enquanto você está passando por essa experiência, estou eu te amoldando, te fortalecendo e te trazendo mais para perto de mim, assim diz o Senhor. Ó Deus querido, Deus amado, obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite, obrigado por essa madrugada na tua presença, Senhor. Visita hoje, Senhor, filhos, ó Pai, filhos que estão magoados, filhos que estão sentidos, filhos que estão revoltados. O Senhor tem falado para mim aqui sobre filhos, mães que estão passando muitas dificuldades com seus filhos, porque os seus filhos não aceitam mais o pai, a vergonha que aconteceu do pai. Ei, deixa eu te falar uma coisa, seja uma voz que acalma, seja o termostato da sua casa. Nunca deixa seu filho ficar contra o pai. Tenha sabedoria, peça sabedoria ao Senhor. Não deixa que isso aconteça, porque quando você fere a paternidade de uma criança, você está tirando dela proteção, provisão e limite. Filho tem que ter referência de pai. Para quê? Porque o pai protege, o pai dá limite, o pai provê. Ainda que seu marido não esteja fazendo isso, você não pode atrapalhar isso, porque senão aí amanhã vai ser tarde demais. Seja conciliadora, seja sempre a conciliadora, esteja conciliando os filhos e o pai, ainda que não haja motivo. Mas Paula, ele só faz coisa errada. Seja conciliadora. O Senhor vai te dar sabedoria, o Senhor vai te dar meios. Amém? Gente, fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos vocês. Noite linda, noite gloriosa. E eu espero, em nome de Jesus, que todos vocês possam ter se sentido abençoados com essas orações. Creiam e recebam em nome do Senhor Jesus, porque o milagre, ele vai ser ressuscitado. Tudo aquilo que morreu, a esperança, o amor, né? Os sonhos, pode ter certeza, você tirando a pedra que separa, essa pedra que entulhou de fluir, você vai ver Deus fazer. Amém? Que na paz do Senhor. Beijo.